Boa noite, meu amigo teleinternauta, você que está aí conosco toda segunda-feira no programa Direito.com. Hoje começa mais um programa, começando essa segunda-feira aqui em São Paulo, bem gelado. Hoje está muito frio aqui, todo mundo agasalhado, cheio de blusas. E o nosso programa, no entanto, está quentíssimo. O tema hoje do nosso programa é o direito do cidadão e a atuação dos advogados, com o doutor Anis Kifuri, que veio nos presentear essa noite com a sua participação aqui no programa Direito.com. Você, nosso teleinternauta, é nosso convidado principal. Pode interagir conosco, mandar as informações, mandar a sua pergunta. O tema hoje é para o cidadão. Todas as dúvidas de acesso à justiça, de acesso à saúde, de acesso à segurança, quais os seus direitos, como buscar esses direitos, é isso que nós vamos discutir aqui no programa de hoje, aqui na UpTV. Você que quer interagir conosco, entre no nosso site uptv.com.br. Ao lado direito tem um link, participe, mande o seu e-mail, coloque de onde você é, de que estado, de que cidade, para que a gente possa identificar você, coloque o seu nome inteiro e nós teremos o maior prazer em responder a sua pergunta, a sua dúvida. Nosso programa também está no YouTube, na página programadireito.com e no Facebook, facebook.com/direito.com. Boa noite, doutor Anis. Prazer tê-lo aqui conosco hoje. Adriane, primeiro eu quero agradecer o convite, a você, a toda a produção, a Fabiana, e cumprimentar o nosso telespectador. É uma satisfação estar aqui hoje no Direito.com falando com você sobre uma questão, Adriane, que é cidadania. Sim. E que afeta todo mundo, da pessoa mais rica à pessoa mais simples, da pessoa mais culta à pessoa menos instruída. E que é, sem dúvida nenhuma, um dos exemplos da democracia e do avanço que a gente teve. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, o prazer é todo nosso. O programa está hoje mais do que especial. E contamos com os nossos parceiros, Abramante Processos Previdenciários, a UpVision Salão e Spa, responsável pelas minhas madeixas, pelo meu loiro, a Fera Brasil, que é uma empresa especializada em marketing, comunicação visual, e a UpTV, que é a nossa emissora, a primeira emissora do ABC, com mais de 60 mil acessos ao dia, nacionais e internacionais, com mais de 40 programas semanais. Você participa conosco aqui no programa Direito.com. O nosso convidado de hoje tem um currículo invejável. É advogado com atuação em áreas tributária, empresarial e consumidor, doutorando em Direito pela USP, mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, fez um aperfeiçoamento em Direito Administrativo pela Université Lyon 3, na França. Foi presidente da Comissão de Fiscalização da Qualidade de Serviço Público da OAB São Paulo. É presidente da Comissão de Defesa da Cidadania da OAB São Paulo. Foi, na verdade, gestão 2010-2012. Diretor da CAASP da OAB São Paulo nos anos de 2006 a 2009 e 2010 a 2012. Professor de Direito, sócio da Kifuri Advogados, autor do livro Curso de Direito Tributário pela editora Saraiva, membro da Comissão de Exame de Ordem, você aí, aluno, estagiário, olha, presta atenção no que ele vai falar, conselheiro estadual da OAB São Paulo. Um currículo que o nosso programa sente todo o orgulho de tê-lo conosco nessa noite. O orgulho é meu estar aqui com vocês. E, na verdade, o currículo é só dormir um pouquinho menos. Corta um pouco do sono, trabalha um pouco mais, trabalha sábado e domingo, que dá. Verdade. Qualquer um que estiver assistindo a gente aí, se o sonho, se for paixão, a advocacia, o direito, se dedicar, é só abrir mão de um pouco de sono, um pouco de lazer, que chega, dá até para ultrapassar o currículo. É verdade. Você sabe que eu tinha um professor na faculdade que ele falava que nós somos o gerente do nosso tempo. Nós é que gerenciamos o nosso tempo. E ele nunca admitia, eu não tenho tempo. Na verdade, nós temos que ter tempo para tudo, né? Administrar o tempo, que aliás é o grande problema de hoje, né? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Bom, falando de direito do cidadão. Acesso à justiça. Hoje a gente tem nós tivemos um grande avanço, não sei se nós podemos chamar isso de avanço ou de retrocesso. A Constituição Federal traz o direito, o acesso à justiça, traz lá no seu artigo 113 a questão do advogado ser indispensável à justiça.
ao mesmo tempo em que todo cidadão tem acesso à justiça. Mas nós acabamos vendo vários atos processuais dispensando o advogado, em razão das pessoas poderem ter esse acesso à justiça independente de ter uma assistência judiciária. Como é que fica isso? Como é que fica esse acesso à justiça, doutor? Aliás, eu quero até agradecer você por essa pergunta, porque ela realmente dá uma possibilidade da gente mostrar para o cidadão o que é cidadania, porque às vezes algumas interpretações que são erradas. Então, quando você diz, olha, o cidadão tem direito a acessar a justiça e não precisa de um advogado, a primeira ideia que dá para quem está nos assistindo é, muito bem, agora não vou ter custo, eu automaticamente entro direto. E ele acha que ganha, mas eu sou testemunha que muitas vezes ele perde. Por quê? Porque ele não conhece. Quando você diz, uma pessoa simples pode acessar a justiça diretamente, perfeito. Só que existe uma lei processual e essa lei vai ser aplicada para ele. Então, vou dar um exemplo. Se a pessoa entrar com ação no juizado especial e deixar de juntar a prova que ele tem no momento certo, for mal orientado não juntar a prova, ele vai perder o processo. E depois que perder o processo, faz uma coisa que a gente chama de coisa julgada, não pode mais mexer naquela decisão. Aí ele diz, mas eu tinha prova, ninguém me pediu. Mas agora passou. Mas eu não sabia. Mas ninguém desconhece a lei. Presume-se que todo mundo conhece a lei. Então a pessoa tem lá um prejuízo, comprou, gastou dinheiro, pagou com a nota fiscal, na hora de juntar a prova não juntou, não sabia o momento. Perde um direito. Pode ver depois? Não, porque no direito, se você não fala naquele momento, é o que a gente chama de preclui, não cabe mais falar depois. Eu vou dar um exemplo, eu atuei uma vez para uma senhora, muito humilde, uma senhora que era analfabeta, ela tinha sofrido um acidente em São Paulo, e tinha tido uma audiência de conciliação, Adriane, e ela foi sem advogado. Orientaram para ela no hospital que ela podia ir sem advogado e ela foi. Ela contou o caso para uma pessoa, colocaram numa minuta, tal, caminharam. E ela veio me pedir uma ajuda no dia da audiência de conciliação, no dia da audiência de julgamento. Nossa. E já tinha tido audiência de conciliação, ela já tinha julgado tudo. E eu cheguei no dia da audiência e eu juntei minha documentação, a procuração para começar naquele processo e tive uma série de problemas. A juíza, naquele caso, não queria deixar eu ver os autos, que eu cheguei 3 horas antes para estudar o processo, não quis deixar ver antecipadamente, foi extremamente rude no começo da audiência, embora tenha começado cumprimentando, só para ter uma ideia, eu cheguei, bom dia, excelência, tem acordo, já sem cumprimentar, quer dizer, relação de cordialidade. E aí o que eu percebi ao longo do processo, tive que folhear, tinha uma série de falhas. Tinha laudo rasurado, tinha ausência de provas, tinha testemunha com depoimento contraditório, e ela, coitada, não tinha como se defender. Tanto é verdade que naquele processo, a juíza indeferiu o processo dela, mas nós recorremos e no recurso caiu com, na verdade, um juiz, né, na época, porque é colégio recursal, e um juiz muito bom, que fez uma análise detalhada, ele constatou que, de fato, tinha falha na prova, tinha uma série de falhas no processo. E ele declarou a nulidade, voltou o processo, e aí eu falei para ela, a senhora tem que me trazer isso, a senhora tem que me trazer aquilo, tal. Conseguiu trazer tudo, resultado, ela ganhou o processo. Puxa, que legal. Por quê? Porque ela tinha um advogado. Não porque tenha sido eu, qualquer outro colega que tivesse ajudado ela, mas que conhecesse a figura do processo, reverteria. Ela entrou na audiência com o processo perdido e saiu ganhando, porque não sabia. Porque então, é técnico demais, porque é técnico. Né? É técnico. Então, quando eu digo, olha, você pode entrar no processo sem advogado, ótimo. É a mesma coisa, tem que falar assim, você pode pegar um avião e viajar sem brevet. Você só senta lá na cabine, liga o avião e sai voando. Perfeito, você pode voar. Você conhece pilotar avião? Eu não conheço. Se eu pilotar o avião e falar, toca aqui o barco, não é barco, que é avião, né? Toca aqui, eu não vou, porque eu posso até levantar voo, mas eu vou cair. Sim. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque essa ideia de que eu posso fazer, é como falar, vai lá no médico, tem lá gás, tem lá a linha, tem a agulha, você se opera, pode já ir resolvendo, você faz por você mesmo. O que nós precisávamos é facilitar o acesso da população ao advogado. As pessoas carentes têm que ter os advogados públicos que fazem, tem um convênio com a OAB que nomeia advogados. Então, as pessoas carentes, elas não precisam tirar o advogado, é o Estado que tem que dar o advogado para ela, para alguém que possa defender. E isso não resolve o problema, porque a pessoa termina o processo, mas ela não fez justiça. Não adianta. Né? Não é isso, não foi para isso que foi feito o direito, né? Foi para fazer justiça. Para fazer justiça. Ou pelo menos o meio termo, né? Buscar ali equilíbrio, né? A balança. Que é a balança, justamente o símbolo da justiça. Posso contar um exemplo que eu cito muito nas minhas aulas e nas palestras. Você que tem em casa aí 2 filhos, ou primos, irmãozinhos, imagina 2 crianças brigando. Os 2 irmãozinhos brigaram. Quando os 2 brigam, a primeira coisa que eles fazem?
Primeira coisa é reclamar a mãe. Mãe, ó, fulano me bateu, fulano me bateu. A mãe, se ela não faz nada, o que a criança faz? Chora. Vai pro pai. Primeiro ela vai pro pai. Ela recorre. A criança sabe o que é recurso. A criança recorre pro pai. Ó, pai, eu falei com a mãe, mas não fez nada, o fulano me bateu. Fala com o pai. Se o pai não faz nada... Fala com a avó. Vai falar com a avó e com a avó. Avó, que pra criança, o avô e a avó é o STF. O Supremo Tribunal Federal da Criança é o STF. Aí, vô, olha, eu falei, o pai não fez, a mãe não fez, o fulano me bateu. Se o avô não faz nada, a criança, com aquela sensação de injustiça, porque nós somos humanos, não nascemos para ver injustiça. O que aquela criança faz? Ela vai lá pro irmãozinho e a hora que ninguém está olhando, ela arranca o cabelo, ela puxa o cabelo, ela dá um beliscão, ela dá um chute, porque ela quer, de alguma maneira, fazer justiça. E a justiça, na verdade, historicamente, ela era feita com as próprias mãos, na lei de Talião. Você bateu, eu te bato. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente. Exatamente. E hoje, o que a gente fez ao longo de séculos? Ao longo de séculos, nós falamos, vamos parar com a violência. Nada de você agredir o próximo agredir você. Se alguém te agredir, se alguém ferir o seu direito, vamos para a justiça. O Estado, com o poder sancionatório, vai penalizar ele e você não faça nada, deixa que o Estado faz. Aí o Estado assume para ele essa obrigação, diz que ele vai fazer para você não reagir. E quando vai na mão dele, ele não faz. É o que aconteceu, eu vou fazer um parênteses, com a questão da segurança. Verdade. Nós temos direito à vida. É o direito mais sagrado do ser humano. Tanto que você tem a legítima defesa. Aí nós combinamos, e foi um acordo, que é certo, em que você não vai usar arma, que tem o Estatuto do Desarmamento, você não vai usar arma, você não vai usar nada, porque o Estado vai te proteger. Então você não precisa de arma. É verdade. Só que nós não estamos sentindo que o Estado protege a gente. A gente anda na rua e tem uma sensação de segurança. O bandido tem arma, mas o cidadão não pode ter. O cidadão não tem. Então, a questão não é ter arma ou não ter arma. A questão é o Estado assumiu essa função para si e ele tem que cumprir essa função. E aí não é um problema do Estado A, do governo A, do partido B. Ele é um problema nacional e é um problema que a gente não enfrenta. Então, a população não tem discutido a questão da segurança. E por quê? A educação, você pode, de repente, tentar compensar. Agora, um tiro que o sujeito leva, não dá para recuperar. Ele morre em 30 segundos, se não menos. Então, são situações e que é importante que a gente não aceite simplesmente assim, me deram um pseudo direito e agora eu posso ir direto. Se ele não estiver bem preparado, como você fala para mim, eu gosto de comer, mas eu não sou péssimo para fazer cozinha. Você fala, tá aqui o fogão, tá aqui o arroz, tá aqui a panela, vai sair aquele arroz carnavalesco, não vou fazer bem. Então, ou seja, é importante que a gente conscientize as pessoas, e aí não é corporativismo, não é reserva de mercado. Não, claro que é não, mostrar para o cidadão buscar mesmo a justiça. Que quem pode ajudá-lo é quem conhece. Você falou comigo, a gente conversava um pouco antes, você falou, ninguém vai deixar o seu filho ser operado por um farmacêutico, né? Vai ser operado sem nenhum demérito. Claro o farmacêutico tem uma função importante, mas é uma ele área. Não é médico. Nem por um advogado. Não, também, claro que não. Não vai deixar um advogado, vai poder operar o seu filho. operar ele. E a mesma coisa. Então, o que nós estamos fazendo é tirando pessoas com capacitação para atuar na defesa de quem tem. Então, em tese, ele tem direito, mas ele mesmo é que vai ter que exercer. Como ele não conhece, ele vai perder o direito. Então, a Adriana fez um comentário muito interessante. Quer dizer, no final a justiça acaba sendo para quem tem recurso, a justiça acaba sendo para quem tem maiores valores. O que nós precisamos fazer é que a justiça seja igual para todos. Tanto para quem tem mais como para quem tem menos. Quem não tem condição de ter um advogado, o Estado tem que fornecer. Mas não dizer você não precisa de advogado. É como você falar, não tem motorista de ônibus, pega o ônibus e sai dirigindo. Sim. Não é isso, né? Não é esse é o objetivo. O que o cidadão pode fazer em relação a isso? Quando ele se sentiu lesado, o melhor seria procurar, ele até pode procurar a justiça sozinho, mas ele teria que ter o respaldo técnico de um advogado, né? Lógico. Até para ele saber o que ele tem que pedir, porque pode acontecer muitas vezes, isso já aconteceu no meu escritório também, da pessoa ir sozinha e pedir menos do que aquilo que ela tem direito. Ou pedir o contrário, ou não pedir exatamente aquilo pelo qual, porque a pessoa leiga, vamos dizer assim, ela não sabe exatamente o que ela tem direito. Ela sabe que ela foi lesada, mas ela não sabe exatamente em que. E ela pode ter direito a A mais B e chegar na justiça, não saber se expressar e pedir só o A e não ter pedido B e ficar sem. E um outro ponto nessa linha que você está falando é o seguinte, as pessoas, um exemplo outro que eu cito é o caso do contrato. Quando a pessoa negocia, eu vou comprar meu carro, vou vender o carro, e faz um contrato.
Onde que ele faz esse contrato? Ele compra o modelo na papelaria. Agora, mais recentemente, ele pega na internet. Por quê? Porque ele acha que não precisa de alguém. Quem aqui é colega advogado, certamente já ouviu a história, alguém falando assim, você faz um contratinho, é coisa simples, é só pôr lá no papel. Parece que é simples. É simples para quem está de fora, só que um contrato ele tem N possibilidades, pode acontecer um monte de coisa. Então, o que acontece? A pessoa faz um contrato mal feito, por quê? Um contrato aceita tudo, é um papel. Se você esqueceu de pôr alguma coisa, tudo bem, nesse momento vai passar. Só que vai chegar um momento que você precisa do contrato, que alguém não cumpriu a parte dele, aí você não pode mais mexer no contrato. Então, o contrato ele é feito entre duas pessoas, no momento alegre, no momento de união, senão eles não fariam contrato. Casamento, faz no momento de alegria, de festa, e usa quando? Usa no momento de briga. Quando você compra um carro, momento de festa, vai lá na concessionária, alegre. Aí depois o financiamento ficou pesado, já está uma briga. Você compra lá um plano de saúde, um imóvel. Eu adorei imóvel, a casa é maravilhosa, dos meus sonhos. Depois o encanamento não funciona, a casa está caindo, tem que usar o contrato. Só que o contrato, eu costumo dizer para os meus alunos, que o contrato é como um paraquedas. Quando você põe nas costas, tudo é bonito. A hora que você precisa dele, não dá para mexer mais. A hora que você acionou o paraquedas, ou dá certo ou não dá. A hora que você usa o contrato, ou tá bom ou não tá. Até hoje eu nunca vi nenhum consumidor de paraquedas voltar para reclamar por ineficiência. Ninguém reclamou, pelo menos de consumidor. Não existe essa história. Nada, nem psicografou, pelo menos que eu saiba não. Mas o contrato é a mesma coisa. E aí as pessoas vão ter que parar onde? No judiciário. Sim. O judiciário que está entupido de processo, o judiciário que é moroso, o judiciário que muitas vezes acaba dando decisões que são injustas, até porque se o contrato está mal redigido, até o juiz tem dificuldade para entender qual foi a vontade das partes. Então, sai mais barato. Você fazer um contrato bem feito, contratar um profissional, explicar para ele com detalhe o que você quer, e fazer um contrato muito bem elaborado, porque o contratar advogado é uma segurança, não é simplesmente custo. Não, seguro do carro. Pelo contrário, pode ser até uma economia, porque você vai economizar com outras coisas depois. O exemplo mais clássico é o seguro do carro. Quando você, em casa, tem o seguro do carro, a pessoa faz e paga. Se não vem o boleto, o que você faz? Ficar quieto? Não, as pessoas vão lá e falam, olha, não chegou meu boleto. Porque eu quero ter o seguro do carro. Se eu não pagar, não vou ter seguro. Aí ele espera, atrasou de novo, ele liga 3, 5, 10 vezes para cobrar. Por quê? Porque ele sabe que se ele não pagar aquele seguro, ele vai perder o carro se for roubado. Só que se você não tiver um advogado que te oriente e alguém possa agir de má fé com você, você não vai perder o carro. Você vai perder o carro, você vai perder a casa. Quantas pessoas são fiadoras de outro e acham que não tem problema? Porque a casa é bem de família e no final não se aplica, porque ele não conhece a lei e acaba perdendo a casa que ele e a família moram porque ele não foi orientado. E aí vai, né? Então, quer dizer, se você não tem um bom, você pode perder a renda atual, a renda que se acumulou e o salário futuro. Então, é importante as pessoas terem essa dimensão dos seus direitos, né? Até por uma questão, até de história, nós temos hoje no direito do trabalho que o advogado é dispensável para a reclamação trabalhista. Só que isso ficou tão ruim porque se educou o reclamante que se ele for sozinho, se condicionou que se ele for sozinho, ele perde, porque ele está diante de um gigante que é a empresa, com seu departamento jurídico, com toda aquela... Então, a maioria das pessoas que vai sozinha à justiça do trabalho acaba sendo prejudicado por conta de não ter uma pessoa técnica. Então, isso é uma questão cultural, né? Já se formou essa cultura de que se ele for sozinho, ele vai pedir menos ou vai acabar ficando na balança em desequilíbrio. E o advogado, ele acaba sendo... Essa é a visão que a gente tem que ter do direito. Às vezes tem pessoas que não têm essa visão. O advogado, ele contribui com o judiciário, está previsto na Constituição, mas ele contribui com o juiz. Sim. Porque a ideia, o juiz não tem contato com a parte. Claro. Quando o cliente tem algum problema, ele vai na mesa do advogado. Então, eu costumo dizer que o termômetro da sociedade é a mesa do advogado. Se a família está com problema, o lugar onde esses problemas desaguam é na mesa do advogado. Se a briga entre os sócios das empresas, essa briga para no advogado. Se a inadimplência aumenta, isso para na mesa do advogado. Então, o advogado tem que ser ouvido, tanto do ponto de vista de questões pontuais pelo juiz, como do ponto de vista macro, nas questões de mudança de lei e tal, para que a gente possa entender o que precisa mudar no processo. As pessoas dizem o seguinte, olha, o processo não anda por conta de muito recurso, e o advogado põe um recurso para parar o processo. Quem fala isso, ou não conhece o processo, ou está agindo de má fé. Por quê?
É bom, queria aproveitar esse espaço aqui, Dani, para explicar para o cidadão, porque muitas vezes as pessoas dizem isso, o advogado entra com processo e entra com recurso e ganha prazo. Não é verdade. Por quê? Todos os advogados, ele tem um prazo de 5, 10, 15, estourando aí 30 dias para entrar com recurso. Então, se é verdade que um advogado pode segurar um processo, ele vai segurar um processo 10 dias, 15 dias, 30 dias no máximo. Mas a gente sabe que o problema da justiça não são 30 dias. O seu processo não está 30 dias parado, ele está anos parado. Então, o problema não é o recurso. É como você falar o seguinte, a criança está com febre. A febre, a gente sabe que é sintoma. Então, você fala assim, tira a febre e deixa tudo bem. Ela tem febre todo dia. Mas se ela tem febre todo dia, febre? Por quê? A gente precisa ir na causa. A quantidade de processo é a febre. Então, o que acontece? Quando você tira o recurso não é do advogado, o recurso é de você que está nos assistindo. Imagina você, que você mora numa cidade, isso é mais complicado, quando são cidades menores, em que às vezes você tem situações, você tem 1, 2 juízes, você não tem... E aí você cai num processo, o juiz, por uma questão de convencimento, que ele tem essa liberdade, ele dá uma decisão no entendimento dele, e está errado. Se você tira a figura do recurso, você tira uma coisa que é natural do ser humano, de pedir uma segunda opinião, de avaliar se aquele trabalho está certo. Da criança pedir para o pai. Daquele exemplo da criança, o pai, a mãe errou, o pai, a mãe não fez nada. Então, a gente está indo contra o sistema. A Constituição de 88 trouxe muitos direitos para todo cidadão. Aí alguém diz, o problema da justiça é a Constituição de 88, porque a Constituição de 88 deu muitos direitos. Espera aí. A Constituição de 88 reconheceu os direitos. O errado não é ter direito. Não, claro que não. O problema é que a justiça não se preparou para esse novo cenário, para uma sociedade mais democrática, mais justa. A gente estava acostumado com o sistema de justiça do tempo do Rui Barbosa, onde só os barões do café que acessavam a justiça. Você imagina, era você só tinha escravo. Políticos e econômicos. Econômicos. Os barões do café tinham acesso às grandes disputas, às grandes terras. Você não tinha contrato de consumo, você não tinha contrato trabalhista, a gente vivia na escravidão. Então não tinha esse tipo de discussão. Dignidade da pessoa humana, então, nem pensar. Nunca. Então, assim, a sociedade evoluiu rapidamente. Você imagina, 100 anos atrás para hoje, a nossa Constituição, primeira do Império, é de 1824. A primeira da República é de 1891. Então, nós temos pouco mais de 100 anos de República e que a gente saiu de uma cultura quase da escravidão de 1888 para uma atividade capitalista, econômica, completamente diferente, consumista, extremamente... então, com isso, a gente tem que repensar o modelo de justiça para as novas demandas. São novas ferramentas. É o que eu falo. Não adianta a gente só querer conciliação importante, mas conciliação conciliada. Não conciliação com a faca no pescoço. Conciliar dá trabalho. O advogado que concilia, na minha percepção, tinha que ganhar até mais. Porque quando eu chego lá e faço a minha petição em protocolo, quem tem que resolver é o juiz. Claro. Eu fiz o meu trabalho. Agora, quando eu concilio, eu tenho que ouvir outra parte, eu tenho que propor, eu tenho que levar meu cliente, eu tenho que conversar de novo. Via de regra, a conciliação não se faz de uma hora para outra. E, na verdade, causa até um certo dissabor, porque a outra parte fala assim, esse advogado foi comprou... porque ele não entende quando ele fez o vezes acordo, isso. ele acaba não entendendo muito essa questão do acordo, acaba achando que o advogado foi comprado, porque ele sempre quer tudo, e o acordo você acaba tendo que negociar. Deixar um pouco a outra parte também, né? Claro, mas entra aí, em vez de você parar no judiciário, entra prevenir. Por isso que eu falo cada vez mais a advocacia preventiva, a consultoria, ela tem melhor custo-benefício. Sem dúvida, porque você consegue evitar esse tipo de problema. Muito bem, a gente vai fazer um intervalinho rapidinho, nosso papo está uma delícia aqui com a doutora Anis Kifuri, a gente volta já já, fique conosco. Tem motorista que sabe curtir o carnaval, dirige na boa, sem pressa, não pega o volante quando bebe e nem corre risco à toa. Infelizmente, nem todos são assim. A irresponsabilidade de uns põe em risco a vida de todos. A nova lei seca está em vigor. Bebida e direção. Deixe essa mistura fora da folia. Ministério das Cidades. Governo Federal. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social
e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa CRAC é possível vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. Não dá pra esquecer um filho, não dá pra esquecer os pais, não dá pra esquecer amigos que a gente gosta demais. Não dá pra esquecer o irmão, de sangue ou de coração. Não dá pra esquecer natais que nunca voltarão. Tem coisas que não dá pra esquecer nunca. Não exagerar na bebida é uma delas. Falei que era rápido, estamos aqui de volta com o programa Direito.com. Se você ainda não participou, não acessou, entre no nosso site uptv.com.br e participe conosco aqui no programa Direito.com. Estamos aqui com o Dr. Anis Kifuri, que vem falar com a gente sobre o direito do cidadão e a atuação dos advogados. Doutor, nós estávamos falando do acesso à justiça, da questão da conciliação. Hoje está muito na moda a questão da arbitragem, né, da mediação e da arbitragem. Isso já esteve na mídia, na questão do direito do trabalho, só que acabou ficando um pouco confuso, porque os tribunais acabaram decidindo que, ainda que ele fizesse um acordo ali na comissão de arbitragem, não fazia coisa julgada, ele podia brigar por aquilo na justiça, então acabou não trazendo benefício nenhum, porque não desatolou a justiça. Mas hoje a gente vem evoluindo com essa questão de arbitragem, de conciliação. O que o senhor acha sobre, acha que é um modelo, que é o futuro, que é uma tendência no direito, essa questão? Sem dúvida. Eu acho que o direito vai passar, a gente precisa repensar esse modelo. A mediação e a arbitragem são coisas que, como você disse, não são novas, mas hoje, pelo status, tem se tornado um instrumento muito relevante. Ainda ele é muito utilizado em grandes contratos internacionais, eles já estão acostumados com a mediação e com a arbitragem. Para as questões cotidianas, isso tem se tornado um pouco mais popular. A legislação acho que precisa avançar, as pessoas precisam sentir mais confiança nesse tipo de regra, mas isso eu acho que é uma tendência. Aliás, comentava com você, né, sobre o mapeamento, eu estou na ordem há 16 anos, e eu participei lá como membro de comissão, eu tive várias formas de contribuir com a advocacia, e uma das preocupações foi trabalhar a figura que para mim é um trabalho que eu reputo muito importante, que são os novos mercados de trabalho. São mais de 40 novos mercados, são 40 novas áreas do direito em que nós não temos muitos profissionais, não temos muitos advogados. E mediação e arbitragem é uma dessas áreas. Das 40. Por quê? Porque na faculdade nós aprendemos muito pouco sobre isso. Algumas faculdades nem têm, ela explica en passant. Então, entender um pouco mais esse funcionamento e criar segurança jurídica é importante. Mas junto com esse tema, entra lá direito internacional, telecomunicações, a gente direito tem espacial, direito espacial, internacional, digital, agrário, marítimo, aeronáutico, são mais de 40 de esportivo. São mais de, por exemplo, a ESA fez um curso de direito desportivo que poucos lugares têm, montou um curso de direito do entretenimento, que é para quem advoga para artista, para atleta, que não sabe como funciona, que envolve direito do trabalho, direito desportivo, direito de imagem, direito autoral. Então é uma série de fatores. E o que nós precisamos, o direito cada vez mais, ele está ficando complexo. Sim. As pessoas no mundo econômico, se compram mais. Antigamente, a gente parava o carro na rua. Hoje você para o carro no estacionamento. Saúde, você tem hoje, dentro do direito do consumidor, é um exemplo claro, você tem o consumidor de telecomunicação, você tem o consumidor de saúde, você tem o consumidor de lojas de aparelhos domésticos, de apartamento, de parte imobiliária. Então, ele foi se subespecializando, exigindo de um profissional cada vez mais preparado para atender a necessidade do consumidor. Não dá para ser um clínico geral, né? Você tem que ter a visão geral. Esse foco pequeno em cima de uma coisa que é... Você precisa... Quer dizer, a visão geral, acho que ela é importante, por mais que você tente se especializar, mas essa visão geral é importante. Sim. Agora, cada vez mais você precisa ir aprofundando, porque nós que escolhemos o direito,
Tem 3 coisas que a gente vive. Primeiro, lutando por justiça todo dia. Eu brinco, falo que todo mundo que fez direito, às vezes eu vou em evento, tem mais de 1000 advogados, vou fazer palestra, eu olho e falo, tantas pessoas diferentes, fisicamente, de origem, de cultura, de poder econômico, mas o que nos une naquele momento? Aí você começa a ver, são pessoas que desde crianças não queriam ver injustiça. Quando viu alguém sendo prejudicado, era o primeiro a tomar as dores do amigo. Isso é a primeira coisa. E a segunda que a gente vai estudar a vida inteira. A profissão nossa é ler todos os dias. É verdade. Você falou sobre a questão do direito da telecomunicação. E aproveitando, nós temos uma notícia que a fonte é o Correio Brasiliense, que a Oi foi multada em 1,17 milhões de euros por violar o direito à informação e publicidade enganosa. Nós temos hoje as empresas de telecomunicação como uma das campeãs nas reclamações de acesso à telefonia. Todo mundo reclama, meu telefone não funciona, meu celular não funciona, e há uma reclamação rotineira, recorrente, sobre essas empresas de telecomunicação. Isso fere o direito do cidadão, né, doutor? Sem dúvida. O engraçado é que a gente sabe onde está o problema. Todo mundo sabe onde está o problema. As pessoas sabem onde está faltando segurança, sabem que o telefone não funciona, sabem que quem tem plano de saúde tem problema. A gente paga tão caro por tudo paga isso, por um serviço, né? E não recebe. A gente paga, na verdade, e tem um desserviço ao invés de um serviço, né? E não sabe para onde reclamar. Então a gente tem hoje, você recebe as contas em casa, eu costumo dizer, telefonia antes, era difícil você comprar um telefone. Você é mais jovem, mas no meu tempo tinha plano de expansão. Você entrava numa fila da Telesp para poder ser sorteado e conseguir uma linha de telefone. Eu alugava o telefone, você alugava o telefone. Eu ganhei de presente de casamento no telefone. Que coisa. Imagina, cara. Não, no seu caso acho que não, Sim, você foi um aparelho celular. Você foi um aparelho celular, acho que foi diferente. Muito tempo. Mas era mais fácil, era difícil você comprar, mas era mais fácil você manter. Hoje a gente inverteu a regra. Hoje é muito fácil você comprar, mas é difícil você manter. A despesa com telecomunicação hoje atinge uma fatia importante do orçamento da família brasileira. Então, nós precisamos ter, e cada vez mais, a comunicação é importante. Eu falo, na área tributária, por exemplo, existe um princípio que diz que quanto mais essencial um produto, menos eu tributo. E quanto mais supérfluo, mais eu tributo. Então, ou seja, o uísque é supérfluo, tributo mais. O arroz é mais essencial, tributo menos. O curioso nisso é que a telecomunicação e a energia, elas são tributadas pelo que a gente gasta como se fosse supérfluo. A gente paga, de uma conta de telefone aqui no estado de São Paulo, por exemplo, 25% de imposto, só de ICMS, que pela forma de cálculo dele, acaba virando 33%. Ou seja, 1/3 da sua conta de telefone é de imposto. Então, quando você põe um celular, aí tem gente que diz assim, eu não pago, porque o meu é pré-pago. Então, quando você põe lá de crédito R$30 do seu celular, 10 não é crédito, é imposto. Você está pondo de crédito 20. E esses 20, quando volta, você muitas vezes, e aqui vai um direito do cidadão que as pessoas desconhecem, para quem tem celular pré-pago, quem tem o pós-pago recebe a conta, pode conferir. Quem tem o pré-pago não recebe conta. Não recebe. Então, como que você sabe se os seus créditos foram usados corretamente ou não? Então, quem tem conta pré-paga tem o direito de pedir para a operadora para receber a sua conta. Eu quero saber onde foram usados os meus créditos. E aí ele tem direito a receber o extrato. Por que sumiram meus créditos? As pessoas não sabem, não vem conta. Põe R$50, põe R$100, acabou o crédito. Recebe a mensagem, acabaram os créditos. Como que eu gastei? Você tem que receber a sua fatura, até para ver se houve uma tarifação correta e tudo mais. Sim. Um outro ponto que as pessoas também desconhecem é a figura da Anatel, a reclamação na Agência Nacional de Telecomunicações. Então, é mais uma forma que o cidadão tem de poder fazer valer os seus direitos. Além da justiça, pedindo indenização pelos prejuízos, porque telefone hoje não é mais bem supérfluo. A gente usa para trabalhar. Tem pessoas que não têm mais nem o telefone físico. Né? Você usa o celular. Fixo, né? Antigamente a gente ligava. Físico não, né? Eu falei físico. Físico tem. Não existe telefone virtual, não existe o fixo, claro. Mas essa mudança de comportamento, hoje tudo é online. Antigamente você ligava para alguém, não encontrava, deixava recado, né? Hoje é WhatsApp. Hoje não. Na hora, imediatamente. Na hora manda, que é a resposta. E aqui, vou fazer um parênteses, se me permitir. Por favor, à vontade, programa. A gente mudou muito a sociedade, tudo é muito rápido, tudo é muito veloz. E se demora 5 minutos para responder, nossa, a gente enlouquece. Ele não me respondeu. Então, marido e mulher, então, liguei pro seu celular, por que você não atendeu? Aonde você estava? É uma coisa desesperadora. Como assim o celular não pegou? Não, meu celular estava sem sinal. Sem sinal? Como assim? 30 minutos sem sinal? Então,
A gente um já controle, acostumou né? que tudo tem que ser online, porque é a nova geração. Isso tem causado ansiedade. O mal do século é a ansiedade. E o advogado acaba sofrendo muito com isso. Isso é importante que ele cuide da saúde também. Por quê? Porque quando a gente fala em tudo é digital, a gente acha que tudo é na hora. E agora na justiça criaram o processo digital. O processo digital eu tenho feito muitas críticas, porque a ideia é boa, mas a forma da implantação, o jeito como está sendo feito e a velocidade e o mecanismo tem gerado muito prejuízo para o advogado e para o cidadão. Porque quando você fala para o telespectador comum, que não fez o direito, que não advoga, diz agora tem o processo digital, o processo eletrônico, na visão dele, o processo eletrônico funciona como se fosse o Facebook. O advogado faz a petição no Face, o juiz na hora já lê, curte, já está definido, ganhou o processo, e na hora dá um compartilhar, que é a precatória. Para ele, processo eletrônico, processo digital é isso. Você está no celular, já advoga, o juiz no celular dele já pega, defere, mas é exatamente burocrático. O advogado, para poder entrar, ele tem que baixar um software. Se ele for na Justiça Federal, é um software. Se for na estadual, é outro software. Aí ele tem que usar um PIN, que é um identificador dele, que precisa ter um programa instalado. Aí se atualiza, não reconhece. Então, o processo digital... não recebe digitalização. Não recebe digitalização. Então, para quem é leigo, ele entra na internet e vê o processo dele, ele acha que é fácil. E aí, eu digo para você que tem o seu advogado, valoriza ele, viu? Porque dá um trabalho muito grande. Mas ele tem que fazer escanear, ele tem que digitalizar, ele tem que... E, na verdade, toda a estrutura do fórum ficou agora dentro do escritório do advogado. Sim. E é isso que está errado. E, veja, a Receita Federal ainda deu um tempo. A Receita Federal, com as declarações, olha só, a declaração é bem mais simples. Ela demorou mais de uma década para conseguir aprimorando as pessoas. Isso porque era um formulário, praticamente... A pessoa física entrega só a declaração de imposto de renda e algumas são até isentas, dispensadas de entregar. E mesmo assim foi um processo que durou anos. E a Justiça não. Em questão de meses, com programas dos mais vários. Então a Receita Federal tem um programa só no Brasil inteiro para pessoa física, que é uma declaração só, e ela demorou uma década para implantar. Aí nós pegamos o judiciário, federal, estadual, trabalhista, todos os mais, fizemos tudo isso em meses, com os sistemas mais diferentes possíveis e obrigando as pessoas a se adaptarem em questão de meses. E, na verdade, quando a gente fala desse processo eletrônico, o advogado tem que ter tudo isso que o doutor Anísio falou, o PIN, o acesso, o programa, e o cidadão, quando hoje, antigamente, no processo físico, ele ia até o fórum e ele manuseava, via o seu processo físico. Hoje... Não existe processo físico. Então, ele não tem o folhear o processo, o ler o processo. Ele tem que ter um programa ou tem que ir até a casa do advogado ou até o fórum e pedir para alguém acessar para ele aquele processo. Então, para o cidadão também que entrou com o processo, ele não consegue mais ter o acesso que ele tinha antes. Lógico. Do processo eletrônico. E aquela ideia é como fila. Eu digo o seguinte, a tecnologia não resolve o problema. Não. As pessoas acham que informatizar vai resolver. Resolve uma parcela. Mas, se tem muitos processos entrando e não tem juiz para julgar e não há composição, o funil vai ser o mesmo. Claro, então, é como fila. Agora você fala assim, agora você organiza a fila, você agenda. Mas é uma fila virtual, né? Você agora agenda. As pessoas falam assim, não, vem aqui pegar a fila. Você agenda e é atendido na hora. Não. 3 dias depois, não é atendido na hora. Não, o INSS hoje, para agendar um protocolo de benefício, doutor, eles estão agendando para final de setembro. Tem fila? Para você protocolar, então você vai na agência, não tem fila. Mas para você protocolar um benefício hoje no INSS, ele vai conseguir o atendimento desse protocolo em setembro. Mas isso, veja uma coisa, isso é complicado, por quê? Porque você tem muita gente na fila, as pessoas se encontram e reclamam. Sim. A partir do momento que eu ponho isso no computador, as pessoas não se veem e ninguém reclama. Então eu tenho uma fila 10 vezes maior e ninguém reclama. Então nós precisamos inverter. O cidadão precisa agendar, é um serviço público, ele tem que chegar e ser atendido na hora que ele quiser. Imagina, o senhor está morrendo, o senhor tem que agendar. Para morrer. Um exemplo, não tem como. Ah, não, mas demora, perdi o RG, a senhora agenda com a minha habilitação. Sim. Então, nós precisamos começar a ter mecanismos que possam trazer o direito ao cidadão mais rápido. Mais eu vou dar efetivo, aqui né? um exemplo. Eu presidi a Comissão de Fiscalização da Qualidade do Serviço Público. Eu propus a criação da comissão, então eu era o presidente Durso, ele autorizou a criação, eu fui o primeiro presidente da comissão, hoje ela não existe mais, ela foi extinta. Mas a ideia era, eu fiz um projeto que eu achei que foi muito produtivo e foi uma alegria para mim ter feito isso, qual era o objetivo da comissão? Era um grupo de advogados voluntários e nós íamos no serviço público
avaliar a qualidade do serviço prestado para o cidadão. Por quê? Porque o Estado nos fiscaliza. Se você não paga o seu imposto, o Estado te cobra. Sim, sim. Se você passa no trânsito, o guarda te multa. Às vezes, de maneira muito sorrateira e maliciosa, que ele não quer orientar nada, ele quer tirar o seu dinheiro. Infelizmente, perdeu a finalidade do guarda de trânsito. Mas nós não fiscalizamos o Estado. Como que está o atendimento? Quantas horas a pessoa fica na fila? E nós fomos, me lembro de uma situação que nós fomos num hospital, Adriane, e falar com a população. Em 2 minutos, chegou a segurança e falou, a fiscalização da OAB. A gente está querendo avaliar o atendimento com o cidadão. E não é para criticar o governo A, B ou C. É avaliar, dizer aonde está o erro, porque quem sabe onde está o problema é o cidadão. O cidadão que está lá na fila. E captar esse problema dele e levar isso para a autoridade. Dizer, olha, me lembro de 2 situações que nós vimos. Um senhor com um pino na perna, horas em pé na fila. Aí nós falamos, isso aqui então é um problema para o senhor. Ela falou, não, filho, só de ser atendido eu já estou feliz, eu ficaria aqui 2 horas. Não. Então veja, o sofrimento é tão grande e as pessoas não sabem nem a quem recorrer. Ele se contenta com que ele se curva a qualquer coisa, ele aceita. E as pessoas não conhecem, mas, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, para todos os serviços públicos, você tem uma lei do usuário do serviço público, que garante direitos essenciais como direito à informação, direito à reclamação, direito ao horário, saber o horário de funcionamento. E se não funcionar, existem as ouvidorias. As pessoas nem sabem o que é ouvidoria, nem sabem onde reclamar. Nós tínhamos feito um projeto, a ideia é que cada estabelecimento público conste o telefone da ouvidoria. Então ele é obrigado a te dar, se alguém, em qualquer repartição, hospital, escola, delegacia, seja qualquer órgão público, e você tiver alguma necessidade, você procure o telefone da ouvidoria. Liga na ouvidoria, faz reclamação, todos os funcionários públicos são obrigados a se identificar, não é favor, ele é obrigado a se identificar, e a partir daí dizer qual foi o problema que você teve, que vai ser apurado a solução. As pessoas não conhecem a ouvidoria, nem sabem que todos existe. Os órgãos públicos têm setor de ouvidoria. Todos. Seja hospital, seja segurança, repartição pública, prefeitura. Todos. É obrigatório ter. Então, se você tiver num ambulatório, na escola, peça o telefone da ouvidoria, reclame e peça o retorno da sua reclamação, para saber como que foi apurado. Além da corregedoria. A corregedoria, a ouvidoria é para ouvir todas as reclamações, mau atendimento, qualidade, e a corregedoria que pune desvio. Quando a pessoa age com abuso de autoridade, quando a pessoa deixa de prestar socorro, quando a pessoa age em violação à lei, caso de corrupção, exigindo propina. Então, é uma série de situações que a gente precisa combater isso. O mal do Brasil, acho que é um dos grandes males que nós temos, é a corrupção, que acaba emperrando tudo. Se todo mundo fiscalizasse, se todo mundo olhasse um pouquinho, né? Como o exemplo os pais vão à escola, que o governo dos estados, né, criou, eu achei uma situação bem interessante, que os pais saíram daquela função só de família, só de olhar e criticar e não fazer nada, mas ele também sendo chamado para ajudar e colaborar nessa questão do filho na escola, ir lá e ajudar na merenda, ou fiscalizar, ou olhar o professor, ou olhar o aluno. Eu achei isso bem Agora, uma coisa que a gente precisa, são os novos valores, né? Então, antigamente, eu acho que ainda é importante que os pais cobrem dos filhos, se preocupem com o seu ensino, não simplesmente se ele foi à escola, se ele não foi, claro que mas não, acompanhar, porque na verdade a educação ela vem da base, a base é a família da sociedade, e a partir daí é que a gente constrói os valores. Então são coisas importantes, quer ver um exemplo que eu falo muito, né? A gente estava falando de segurança, segurança é um problema hoje que ele vai além da questão econômica. Antes dizia assim, tem muita criminalidade porque existe falta de renda. Mas hoje nós temos programas sociais bilionários. Tem Bolsa Família, você tem uma série de coisas, o governo distribuiu dinheiro para todo mundo e a violência não caiu. Então o problema não é econômico. Não adianta falar assim, tem mais estudo? Tem. Hoje tem mais gente na faculdade. Falta dinheiro? Hoje tem programas sociais dando dinheiro. Resolveu a criminalidade? Não. Aumentou. Contrário. Então o que acontece? A lição é clássica. Falta de punição, falta de certeza, né? Falta de certeza da punição, mesmo, né? Que acaba gerando isso. Sem dúvida. Corrupção é exemplo disso. É isso aí. Senhores, mais um intervalinho, voltamos já. Não saia daí. Tenho 22 anos e sou mãe de 4 filhos e perdi mais 2. O primeiro eu tive com 13 anos, foi muito difícil. Quer dizer, ainda é muito difícil criar tanto filho.
Eu nem sei se a minha vida podia ter sido diferente. Nem deu tempo de saber. Se cuide. Filho não é brincadeira. Política Nacional de Planejamento Familiar. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. A Roberta sabe que o leite materno é muito importante e ela vive a emoção de amamentar todos os dias. Emoção que, por sinal, vem em dobro. O leite materno ajuda a criança a crescer forte e saudável. E para tornar esse momento mais especial, conte com um profissional de saúde para escutar você e ajudar a tornar a amamentação ainda mais tranquila. Conte com o SUS. Procure uma unidade básica de saúde. Estamos de volta com o nosso programa Direito.com pelo canal da UpTV. Você que não tem acesso, que não nos assistiu ainda, entre no nosso site. O programa estará no nosso site por uma semana e você pode acessar também o programa inteiro amanhã, a partir de amanhã, no site do YouTube, ok? A gente vai falar, nós estamos falando aqui com o Dr. Anis Kifuri e eu queria... o tema, como é o direito do cidadão e a atuação dos advogados, queria falar um pouquinho sobre a questão das manifestações que nós assistimos aí pela televisão, pela imprensa, pelos jornais. As manifestações no início da Copa, quebrando, fechando o metrô, uma série de discussões. E nós gostaríamos, assim, de saber, doutor, qual é o limite da manifestação? Todo mundo tem o direito de se manifestar, isso é democracia, né? Todo mundo tem o direito de ir para a rua e falar daquilo que entende que é o seu direito, o direito como um todo, mas qual é o limite, né? Quando você quebra uma vidraça, quando você destrói um carro, quando você não permite o acesso das pessoas naquela via pública, qual é o limite dessas manifestações? Aliás, muito boa pergunta. Primeira coisa, se a gente teve toda essa manifestação, e as primeiras manifestações que foram extremamente saudáveis, foram patrióticas, foram muito bonitas, foi realmente um momento de cidadania. Né? Você viu o Brasil irmanado, né? Aquela ideia do gigante acordou e tal, demonstra que há uma grande satisfação da população. E aí me coaduno, concordo com isso plenamente, porque eu acho que nós estamos sofrendo tantas violações do direito. Eu costumo dizer, Daniel, que a gente faz o seguinte: se você lê a Constituição, o Brasil é um país maravilhoso. Você vai ver ele na prática, nada disso funciona. Então o que a gente precisava fazer é simplesmente dar efetividade àquilo que está na Constituição. Direito à vida. É uma barbárie, a gente não tem esse direito à vida. O direito à vida não só nos hospitais, mas na segurança pública. Quando você fala direito à educação, você tem um pouco mais de acesso, mas ainda muito deficitário daquilo que a gente precisaria ter. E a educação efetiva, não é só jogar informação. Educação é formar conhecimento, formar senso crítico, para que as pessoas possam discutir. O que acontece, me parece, na questão das manifestações, e aí entra um conceito de democracia, e um conceito que eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho, porque o que é democracia? O conceito de democracia, se você pegar de país para país, ele muda consideravelmente. Vou dar um exemplo aqui só para o telespectador entender. No Brasil, nós elegemos o presidente da República, votando todo o povo brasileiro pelo TRE, e elege quem vai ser o presidente. Se você pegar o sistema democrático americano, que eles consideram que é a maior democracia do planeta, não é assim a eleição. Lá, cada estado vota no presidente da República e tem um peso. Então,
o presidente da República americano, ele é eleito mesmo que a maioria dos americanos não votem nele. Então, se ele ganha, por exemplo, no estado de Nova York, ele ganha lá, estou chutando aqui o número, 10 votos. Ele não ganha por cabeça, ele ganha 10 votos. Então, é o que eles chamam de electoral votes. Então, no caso que teve lá do Bush, do Al Gore, alguns anos atrás, o presidente da República foi eleito não pela maioria dos americanos, por uma minoria. É que ele ganhou em estados que tinham um peso maior. Entendi. E isso muda. O que a gente percebe, quando a manifestação ela é violenta, ela é muito comum em regimes ditatoriais, em que as pessoas não podem se manifestar. Então as pessoas são coagidas, ela tem um poder militar, ela tem uma pressão muito forte e ela não consegue se manifestar. E aí a válvula de escape são revoluções, são manifestações. E um exemplo histórico disso daí foi a Revolução Francesa. O povo estava acuado, sem dinheiro, passando fome, o Estado extremamente endividado. E o povo cortou a cabeça do rei. E a burguesia lá, né? E a burguesia, e a nobreza, principalmente a nobreza, né? Então, não querendo pagar os impostos. Então, esse movimento foi desencadeado por um caos social muito grande que gerou uma revolta. Então, é possível, é admitido no âmbito da história, as manifestações que possam ter emprego de força? É. Mas isso é muito comum em lugares onde as pessoas não têm direito a manifestar. No Brasil, não. Né? No Brasil, a gente tem direito a votar. Então, o Brasil é um país democrático. A gente tem direito de escolher, a gente tem direito de fazer impeachment. O presidente sofre impeachment, nós vivemos isso recentemente. Sim. Então, nós temos meios legais para exercermos o nosso direito. Nós não precisamos da violência. E o Brasil adotou uma linha de ser um país não violento. Veja isso em vários momentos. A gente não entra em ações militares internacionais, a gente aprovou o Estatuto do Desarmamento. Então, nós somos um país, graças a Deus, pacífico. E nós precisamos aprender a usar os meios democráticos que vieram com a Constituição 88 para que a gente possa legitimar isso. Não adianta a gente quebrar uma concessionária e quebrar um banco e, na hora de votar errado. Sim. Por quê? Porque, o que é votar certo? Não tem votar certo ou votar errado. Existe votar consciente, saber o que é a função. Se você perguntar hoje para um cidadão o que faz um deputado federal, ele não sabe. O que faz um senador, ele não sabe. Se ele não sabe o que ele faz, como que ele vai escolher? Ele vai escolher pelo rosto bonito, ele vai escolher pela música bacana, ele vai escolher pelo nome. Ele tem que conhecer um pouco o currículo do candidato, o que ele fez, a formação dele, se ele se preparou. É isso que nós precisamos fazer. Então, esse modelo passa por conscientização. Então, quem quiser fazer manifestação, eu sempre digo isso, a melhor manifestação que você pode fazer de educação, chame os seus amigos, debata ideia, faça movimentos que sejam cívicos, sejam de cidadania, para mostrar o que faz o presidente da República, o que faz o deputado, ele entender o que é a Constituição brasileira. Sim. Acho até que quando você trabalha a violência, você perde um pouco a sua razão. Né? Perde a legitimidade. E outro detalhe, a gente está vivendo um momento que eu costumo dizer, aí o advogado é mais uma vez importante. Por quê? Num primeiro momento a gente tinha poucos direitos. No passado as pessoas não tinham acesso. Agora a gente tem muitos direitos. Então, o grande momento agora, eu acho que é o de equilíbrio. A gente está vivendo, na verdade, uma adaptação. Sim. Se você pega os países europeus, eles já têm lá 1000 anos, 2000 anos, então eles já passaram por isso. A gente ainda não. A gente tem 100 anos, 200 anos, e é um país novo. Então, até onde vai o meu direito? O grande problema hoje, as pessoas acham que tem direito, mas o seu direito vai até onde vai o direito do outro. Então, eu quero ligar um som, quero tocar uma banda, eu posso tocar? Pode. Desde que você não incomode a pessoa do lado. E até um determinado horário. Até um certo limite. Né? Estou na frente do hospital, eu quero ligar a música porque eu moro aqui, eu estou na frente do hospital. Tem gente doente, tem que respeitar as pessoas. O que passava, na verdade, por educação. Sim. Hoje é direito. O exemplo é o banco do idoso. Quando você vê um idoso, você, por educação, levanta. Claro. Não precisaria ter lei. Não ter uma lei falando, olha, o banco do idoso tem que dar o lugar. Não precisaria. Então, tem o idoso, né? Pô, você viu meu avô, né? Sim. Infelizmente não os tem os vivos, mas você vê uma pessoa idosa, por favor, senhor, sente no meu lugar. Não bastasse, não tem educação, criou a lei. Mas mesmo com a lei, o pessoal ainda também não adianta. Então, quer dizer, nós estamos vivendo um momento em que a gente precisa entender que você tem que entender que o seu direito vai do outro, precisa ser respeitado. Então, acho que as manifestações, elas são importantes, elas devem ter esse respeito à coletividade de maneira geral, mas na minha percepção, eu acho que a violência nunca reduz resultados bons. Sem dúvida. Nunca produz isso. Senhores, nosso programa chegou ao fim, nosso teleinternauta, infelizmente nosso tempo já se esgotou. Eu quero agradecer de todo o coração a presença do Dr. Anis Kfouri, que veio lá de São Paulo prestigiar o nosso programa, prestigiar você, nosso teleinternauta, para participar conosco. Muitíssimo obrigada. Estou extremamente feliz de tê-lo aqui essa noite. Espero que
Nós temos vários outros temas, vários outros assuntos para falar. Você está convidado, por favor. A casa é nossa, o direito.com está de portas abertas para que você possa vir falar sobre outros assuntos, que será de extrema importância também. Eu queria aqui aproveitar esses minutos finais, primeiro agradecer você, Adriane, agradecer toda a equipe de produção, a Fabiana, a turma toda, e parabenizá-lo pelo trabalho. Quero cumprimentar você que está nos assistindo, muito obrigado por dedicar esses minutos para ouvir aqui algumas opiniões, mas eu queria também interagir com você. Se me permite, eu queria divulgar aqui a minha fanpage, quem está no Facebook, é facebook.com/Kifuri. E o meu e-mail é kifuri@kifuri.com.br, porque eu acho que é nesse diálogo que a gente constrói. São algumas opiniões, são alguns pontos de vista, mas que é importante a gente ouvir. Eu aprendi muito hoje com você aqui, tanto no programa quanto nos bastidores, a gente debatendo temas, e eu acho que todo dia a gente aprende. Ninguém é dono de todo conhecimento, mas é essa interação que permite isso. Aliás, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que não sabe nada, que tem que aprender cada dia mais, né? Hoje aprendi muito, pude ter a honra de conversar com você aí em casa e fico muito contente pelo convite. Estou à disposição. Obrigada. Eu agradeço muito a participação de todos, nosso teleinternauta, toda a produção do programa, a Fabiana. Quero deixar um beijo bem grande para o Guilherme, que hoje é aniversário dele. Feliz aniversário para você. Muito bem lembrado. Parabéns, viu? Guilherme. Um abraço para a Liliana Gonçalves, nossa diretora do programa da nossa emissora Up TV, e o programa Direito.com se despede, como sempre, com a frase, como o doutor acertou, a frase hoje é aprender, é uma frase de Aristóteles, que ele diz que a alegria que se tem em pensar e aprender, faz no pensar e aprender ainda mais. Boa semana para você, até segunda-feira, às 9 da noite, se Deus quiser. Obrigada.